Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você caiu nesse vídeo é porque eu tenho certeza que você está pensando em alugar um Airbnb, mas não sabe se é confiável ou não a plataforma. Ou se de repente você for um dono de imóvel e está pensando em colocar o seu apartamento para torná-lo uma hospedagem, se funciona, se não funciona, se é confiável ou se não é confiável o Airbnb. Eu sou o Rodrigo Galvão, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar os dois lados da história e vou te responder por que o Airbnb sim é uma plataforma super confiável. Vamos lá. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botãozinho vermelho aqui, se inscreve para receber todo o nosso conteúdo e também se você achar que esse vídeo vai ajudar você e se você está curtindo o conteúdo, já deixa o like aqui embaixo também, porque isso ajuda o YouTube a levar para cada vez mais pessoas que estão precisando dessa informação. Então vamos lá, pessoal, eu vou dividir esse conteúdo aqui para hóspedes e para anfitriões. Se você for um hóspede, o Airbnb ele é altamente confiável. Por quê? Primeiramente, quando você entra num anúncio de uma acomodação, você consegue ver todas as avaliações e todos os comentários que foram feitos por outros hóspedes. Ou seja, você consegue ver o histórico tanto do anúncio, ou seja, tanto do imóvel, quanto do anfitrião. Quanto tempo ele está lá, há quanto tempo ele faz a alocação desse apartamento, todos os hóspedes que já passaram por lá, avaliação nos quesitos de limpeza, se o apartamento estava bem limpo, no quesito de precisão, ou seja, se tudo que o anfitrião falou que tinha, se realmente tinha, quesito de localização, ou seja, se o imóvel é bem localizado, como o anfitrião diz que é. Enfim, você tem uma série de recursos ali que foram avaliados por outros hóspedes e você já tem um feedback anterior para poder pautar em alugar ou não aquela acomodação, tá certo? Outra coisa que é muito importante, sempre que você vai fazer uma reserva pelo Airbnb, você pode falar com o anfitrião antes. Então, diferente às vezes de um hotel que você reserva e só depois vai fazer um contato ou não é algo muito próximo, no Airbnb você consegue falar com o anfitrião antes de fazer essa reserva. Então você pode entrar em contato com ele clicando no botão Fale com o anfitrião e tirar todas as suas dúvidas sobre o imóvel, sobre localização ou sobre qualquer outra coisa que você tenha. Então isso é uma coisa que dá proximidade entre hóspede e anfitrião e deixa a plataforma mais segura. Outra coisa que é muito importante para quem vai reservar uma acomodação pela primeira vez no Airbnb é sobre a forma de pagamento. O Airbnb, no momento que você faz esse pagamento, e observe uma coisa, quando você vai reservar, assim que você aperta no botão reservar, esse pagamento ele sai do seu cartão de crédito, tá? Cartão de crédito hoje é a única forma aceita pelo Airbnb e ela é efetuada no momento da reserva. Porém, observe o seguinte, por mais que você seja cobrado no momento da reserva, e talvez a sua viagem seja daqui a apenas 15, 20, 30 dias, 60 dias, e você foi cobrado naquele momento, esse dinheiro ele só vai para a conta do anfitrião 24 horas após o seu check-in. E por que isso é super importante para você que está fazendo uma reserva? Isso garante que o anfitrião ele só vai receber o pagamento caso de fato você entre na acomodação e esteja tudo certo, esteja tudo tranquilo e que você não tenha tido algum tipo de problema e não tenha conseguido se hospedar e às vezes o anfitrião pode ter embolsado isso aí, você fica vendo navios. Isso não acontece no Airbnb porque o anfitrião só recebe o pagamento 24 horas após a sua entrada no imóvel. E um outro quesito que também dá muita segurança para quem está reservando é que além do chat da plataforma, onde você tem um contato ali com o anfitrião e com a intermediação do Airbnb, você também vai ter o contato por telefone do anfitrião. Então você pode também entrar em contato com ele diretamente pelo telefone, embora muitos hóspedes prefiram utilizar sempre ali o chat da plataforma do Airbnb, por ser um ambiente mais controlado e também por o Airbnb poder intermediar alguma situação ali qualquer, mas você tem mais esse recurso adicional de segurança que te dá proximidade com o anfitrião.
Se você está reservando pela primeira vez, não deixe de dar uma conferida nesse vídeo aqui, porque eu reservei ao vivo uma acomodação e ele é o vídeo mais completo que tem sobre o tema no YouTube e eu vou te mostrar nele certinho tudo que você precisa fazer para garantir a melhor acomodação, todo o passo a passo e como ter a reserva mais tranquila possível, tá certo? Não deixe de conferir esse vídeo também. Agora, se você for anfitrião iniciante ou se você está pensando em colocar o seu apartamento no Airbnb, eu vou te dar também 4 quesitos pelos quais a plataforma ela é super segura para quem está hospedando. O primeiro deles é que, assim como os hóspedes têm a avaliação do seu imóvel, né, e de todos os hóspedes que passaram por ele, você também tem o histórico do hóspede na plataforma. Então, todos os anfitriões que receberam aquele hóspede, eles avaliam esse hóspede em alguns quesitos, como, por exemplo, limpeza, respeito às regras da casa, se foi tudo tranquilo na comunicação. Então isso te dá uma tranquilidade para poder aceitar ou recusar aquele hóspede. Caso você não entenda muito bem como funcionam as avaliações no Airbnb, eu gravei, na verdade, um vídeo e vou deixar aqui para vocês nesse card também para você acompanhar como é que funciona uma avaliação ao vivo pelo lado do hóspede. Mas vai ser também de grande valia para que você possa entender como é que é esse processo. Outra coisa que é muito boa para trazer segurança para os anfitriões é em relação à capacidade e autonomia que o anfitrião tem para definir datas do seu calendário, definir os seus preços, definir os recursos que ele vai colocar à disposição para o hóspede na sua acomodação. O Airbnb ele não faz nenhum tipo de pré-requisito para que a sua acomodação ela deve ser do formato X, Y, Z. Cada acomodação é única e cada acomodação pode ser colocada no Airbnb e vai ter o seu público. Mas é importante frisar que você, como anfitrião, tem total autonomia para decidir tudo em relação à sua hospedagem, em relação ao seu imóvel, em relação às suas configurações. Então, por exemplo, você pode definir, só para citar um deles, eu posso definir aqui que eu quero... Para receber reservas ou consultas de reservas, eu só aceito receber essa consulta ou essa reserva caso ela venha com 2 dias de antecedência antes do hóspede realmente fazer o check-in, né? Então isso aí vai te dar tranquilidade caso você ainda não tenha uma logística operacional muito bem azeitada e precise de mais tempo para preparar a sua acomodação. Isso só para citar um dos recursos, tá certo? A terceira variável que eu considero fundamental para garantir a segurança dos anfitriões é em relação ao pagamento. Não há nenhuma possibilidade de calote por parte do hóspede na plataforma do Airbnb, porque sempre que um hóspede ele quer fazer uma reserva numa acomodação, ao fazer a reserva ele paga imediatamente com o cartão de crédito. Isso é muito importante porque garante que você, como anfitrião, vá receber aquela reserva 24 horas após o hóspede entrar. Na verdade, 24 horas após a entrada do hóspede é liberado o pagamento e em torno de 2, 3 dias úteis no máximo chega na sua conta certinho, sem problema nenhum. E caso você venha, por exemplo, ter algum problema com o pagamento, muitas vezes até motivado pelo banco ou pela instituição financeira que faz a intermediação do pagamento, você pode entrar em contato, é super tranquilo entrar em contato com o Airbnb pela plataforma e eles vão te ajudar também aí nesse processo de recebimento caso tenha ocorrido algum problema, tá certo? E para a gente finalizar esse vídeo, o quarto motivo pelo qual é super seguro a plataforma do Airbnb para quem está colocando o seu apartamento para hospedagem é em relação ao seguro e as garantias. Ou seja, caso o seu hóspede venha a, vamos dizer, quebrar alguma coisa dentro do seu apartamento, dentro da sua acomodação, só para citar um exemplo, se ele, por exemplo, foi no banheiro e se debruçou na pia, e aí essa pia ela quebrou e vazou água para a casa do vizinho, né? Então você teve um dano na sua acomodação e ainda teve uma responsabilidade de dano na casa do vizinho. O Airbnb ele tem um seguro milionário que cobre esse tipo de situação e ele vai ressarcir o anfitrião caso venha ocorrer algo desse tipo. Então, das plataformas que eu conheço, é a única plataforma que trabalha com essa questão de seguro e garantia para o anfitrião, o que torna ainda melhor e mais confiável de você utilizar. Eu utilizo o Airbnb como hóspede já há mais de 7 anos
e também utilizo como anfitrião com 6 acomodações aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, há 4 anos e eu nunca tive nenhum tipo de problema, e quando tive pequenos problemas eu consegui resolver muito tranquilamente com a intermediação do Airbnb. Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não deixe de se inscrever, deixar o like, e se tem alguma dúvida, se é confiável, se não é confiável, tem alguma coisa ainda que está coçando aí a sua cabeça, está com a pulga atrás da orelha, deixa aqui nos comentários que eu vou tirar todas as suas dúvidas e vai ser um maior prazer também estar trocando essa ideia com você. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau.